Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. O Chelsea vence o Wolverhampton, come lobo assado. E o Arsenal, meus amigos, ele é garantias, rapaziada. Ele é garantias. Não tem o Super Bowl? Hoje foi o Bomba Bowl. Deixa o like e se inscreve no canal. Rapaziada, você já sabe, meus amigos. Arsenal, 2-0. It's over para o Betinha Sunderland. Aliás, it's over para o problema Sunderland. Os homens bombas do Sunderland. Rapaziada, hoje foi... Não tem o Super Bowl? Hoje foi o Super Bomba Bowl. Terrorismo Bowl. O que vocês gostam... O que os haters gostam de chamar o Arsenal aí. Aqui acabou, meus amigos. Ó, você... Eu falo pra vocês, rapaziada, ele é o quê? Ele é o quê? Fez uma gente lá, mandou o dinheiro antecipado, mandou garantia, meu. Sei, mas garantia, my friends, é garantia, my friends, é garantia. Você não consegue vender, você não consegue dar, você não consegue emprestar, é dele. Pô, BC, você falou que é garantia, meu filho, é garantia. Rapaziada, talvez o que faltava para fazer um 9 do perfil do Gyökeres vingar, talvez fosse um 10 do perfil do Havertz, né? Rapaziada, ó, tirando obviamente as brincadeiras e o aqui acabou, vocês sabem que aqui acabou, né? Não foi um jogo bom, não foi um bom jogo do Arsenal. O Arsenal tá jogando melhor agora com 2-0, tá controlando muito bem, mas não foi um bom jogo do Arsenal. Achei um Arsenal lesado, achei um Arsenal letárgico, achei um Arsenal com pouca intensidade. Agora, meus amigos, duas coisas. Esse time do Sunderland é muito chato. Nossa, o Xhaka faz muita falta. E o Xhaka faz falta pra esse time, é um negócio assim incrível. Entendeu? Não foi um bom jogo do Arsenal. O Sunderland é um problema. É um time muito chato. Mas, rapaziada, ó, o Sunderland, você vê, o jogo todo, o Arsenal não jogou bem. Agora, gente, isso aqui o Arsenal tá passando o Sunderland na posse de bola agora. Porque na grande parte do jogo, o Sunderland tinha mais posse de bola do que o Arsenal. Mas olha isso aqui, ó. 0.15. Apenas 4 finalizações. Mano, é incrível como esse time do Arsenal é sólido, velho. Entendeu? É incrível. Tipo assim, é coisa de doido. Quão sólido é esses caras, velho. O Arsenal mesmo lesado, letárgico, com pouca intensidade. Cuidado, calendário aí, my friends. O Arsenal não bagunça. Eu acho que isso é o grande ponto positivo. O time não bagunça, velho. Muito sólido. E, cara, o Arsenal não jogou bem, rapaziada. Com a bola. Rapaziada, não é um 4-3-3, é um 4-2-3-1. O Rice e o Zubimendi bem lado a lado. O Havertz centralizando perto do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus não fez um bom jogo. A zaga... Gente, ó, essa linha de 4 do Sunderland, ela é muito física. Madueke nada comandava. O Jesus não conseguiu fazer alguma coisa contra os zagueiros. O Trossard jogou muito bem. O segundo gol começa com um belíssimo passe do Trossard. O Havertz tava tentando gerar jogo, mas também não tava conseguindo. O Sunderland marca muito bem, marca muito forte, muita intensidade. E o jogo ficou um jogo muito travado, encalacrado. Por quê, rapaziada? Ó, presta atenção, o que era o jogo. O Arsenal não conseguia se impor. Não conseguia fazer seu jogo. Tem aquela fluidez, aquele fluxo que eu falo que o Arsenal de vez em quando encaixa. Não conseguia. Olha o Angola entrando aí. E o Sunderland é um time que com a bola, gente, Diarra é volante, Sadiq Lefe, volantes. Box to box no máximo, forçando uma barra. Então quem vai... Aí o Rume, gente, o Rume é lateral direito. O Talbi e o Brobbey. Aí outra coisa, você vê claramente que o jogo do Sunderland é essa bola pro Brobbey. Pra fazer o pivô segurar e a rapaziada chegar em bloco. Só que, brother, o Saliba botou ele no bolso. Só teve um único lance que ele realmente conseguiu amarelar o Saliba, mas de resto o Saliba controlou muito bem o Brobbey. E não conseguia gerar muita coisa. Aí o que acontece com o Sunderland? Bola parada, latereio. Bola parada, latereio. O Raya quase deu uma emoção ali. Mas como é que o Sunderland criava, mesmo com esse jogo duro, 50-50, como o Sunderland criava alguma ameaça? Bola parada, latereio. Bola parada, latereio. Bola parada, latereio. E o Arsenal não conseguia gerar jogo. A marcação do Sunderland, gente, o Sunderland não marcava pressão. Mas o bloco médio deles, quando eles avançavam e marcavam homem a homem, era uma marcação intensa. Aí, ó, uma marcação forte do Sunderland contra um Arsenal. Contra um Arsenal muito letárgico, lento, travado, punhetado. Parecia que bateu 3 punhetas antes de entrar em campo. Mas, novamente, o Arsenal não bagunça. O Arsenal não bagunça. O Arsenal não bagunça. E defende muito bem esse jogo de homem-bomba que o Sunderland tem. Aí, no final do primeiro tempo, sai lá uma bola parada lá. Trossard toca. Martins Zubimendi faz 1-0 pro Arsenal. Zubimendi de fora da área.
Aí o Martinelli volta pro segundo tempo, o jogo volta duro, o Arsenal não consegue controlar muito bem. Aí entrou o Martinelli e o Gyökeres no lugar do Jesus e do Madueke. Aí quando você vê o Arsenal, gente, o Arsenal encaixou uma bafazinho ali, você vê que tava antes do segundo gol, tá uma bafa. Tá uma bafazinho ali, o Trossard tinha uma belíssima bola, belíssima de enfiada lá ele, lá pro Havertz. Havertz acha o Gyökeres, e o Gyökeres é o quê? O Gyökeres é o quê? Lá mandou o dinheiro antecipado, mandou garantia, meu. É garantia, my friend. É garantia. 2x0 o Arsenal. E, rapaziada, aqui it's over pro Betinha, 2x0. Aí o Arsenal, depois do 2x0. Ixi, Trossard tá machucado. Aí é um problema, hein? É um problema. Entendeu? Aí é o problema. Não pode não, entendeu? Trossard machucado. Nossa, mano, o Arsenal não tem férias, né, velho? Sempre tem um bichado, né? Sempre tem um bichado. Tomara que não seja nada aí. Tomara que seja mais precaução, né? Parece que o Saka tá mirando voltar contra o Tottenham, né? Contra o Tottenham. Parece que o Saka quer voltar contra o Tottenham. Vamos ver, né? Tem um Brentford ainda, né? Tem um Brentford ainda. É isso, meus amigos. O Arsenal controla aí o Sunderland. 2x0. Não foi um bom jogo do Arsenal. Mas, meus amigos... É 3 pontos, my friend. 3. E, rapaziada, nesse calendário aí, dá pra cobrar o Arsenal grandes performances? Não, velho. O Arsenal hoje soube jogar contra o estilo de Bomberman do Sunderland. É isso, rapaziada. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Muito sólido novamente, ó. 0.15, você vê, eu comecei a gravar aqui, ó. Sunderland não gera nada. É complicado, ó. 6 minutos de acréscimo, uma bola parada aí pro Sunderland. Bola parada aqui do Angulo. Bola na área, olha, ó. Cabeçada pra fora. E mais um clichê. Tomara, né? Estamos com o Zic, vou encerrar aqui, né? Muito provavelmente mais um clichê do Raya. Fez boas defesas, mas teve momentos que o Raya quis dar uma emoção, belezinha? 3 pontos, o Arsenal agora, ó, foi um bom estágio, porque novamente contra o Brentford, dia 12, é outro jogo de homem-bomba, meus amigos. Só que dessa vez o Brentford tá em casa, né? Fora de casa, o Arsenal se enrolou contra esse Sunderland, belezinha? Rapaziada, novamente, ó. Se o Liverpool ganhar do City amanhã, entraremos no pipoca time, hein? Entraremos no terreno da pipoca. Se o City perde amanhã. Tamo junto. Empatar não, mas perder sim. Rapaziada, uma coletiva do Arteta que dá pra tirar alguma coisa. Olha ele falando aqui do jogo, ó. They're really tough opponents. They're really good at what they do. Oponente difícil, ó. Eles são muito bons daquilo que eles fazem, ó. Really good at breaking play. Muito bom de quebrar a jogada. To the last man, breaking your press, holding the ball, and very difficult Quebrar a sua pressão, bola longa, né? to get sequences with threat and momentum Ó, é difícil ter uma sequência, um fluxo contra o Sunderland, mas o Arsenal tava mal. consecutively. But we knew that. I think the first goal really helped to unlock that kind of Ele fala, ó, o primeiro gol ajudou a desbloquear. phase, and then again the finisher. They came on the pitch and immediately they had a huge impact. Aí, rapaziada, você vê, o primeiro gol ajudou a desbloquear. Ele falando do Zubimendi, ó. It's a special one as well. He's contributing now to the team in a way that probably we didn't expect that much. But A gente não esperava tanta contribuição do Zubimendi, né? he really has an intuition and quality to deliver those moments in around Ó, tem uma instituição e a qualidade pra, ó, the box. ficando ali perto da área, né? Ele falando do Zubimendi, ele tem ali a intuição de ficar perto da área, né? Daqueles momentos ali, né? O Zubimendi. Rapaziada, sobre o Gyökeres, né? Ele fala de jogadores na área, mais gente perto dele, e que o Gyökeres está trabalhando, treinando muito bem. O Arteta fala que ele não tá muito afetado pelos baixos. É difícil ler muito ele assim, porque ele é um cara muito calmo, o Gyökeres. Um cara muito centrado, muito de boa, muito tranquilo. Entendeu? Então ele tá muito elogiando o Gyökeres, o trabalho de jogadores ó, na área. Está perto de mais gente chegar perto da área. Mais adaptado, um pouco mais adaptado ao sistema. E ele fala aqui uma verdade, ó. And the level in the Premier League, honestly, Sunderland, they are topside. They make it so hard. Falando dos times da Premier League, né? Times difíceis, que, ó, elogiando o Sunderland. O Sunderland é um time top. E, cara, sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. É isso que ele quer. Rapaziada! Aqui acabou, meus amigos. Aqui acabou, primeiramente. Alô, é da CPI das Bets. Tem que investigar o Wolverhampton. Esses pênaltis aí estão muito na cara. Entendeu? Tem que investigar esse Wolverhampton. Alô, CPI das Bets. Rapaziada, o Chelsea vai vencer aí o Wolverhampton. Segundo tempo, agora que o Chelsea deu uma animada. Mas, cara, mano, nossa, mano, uns pênaltis flagrantes. O Doherty dá um chutão dentro do cara, ele dá uma rasteira no João Pedro dentro da área. Meu Deus do céu, tá doido. E o Mosqueira empurra o João Pedro. Caraca, velho, esse cara tava literalmente no presente time, né? Rapaziada, 3x1 Chelsea.
Primeiro tempo do Chelsea começou. O Chelsea jogou muito bem com 1-0. O primeiro tempo do Chelsea foi bom, apesar do começo meio esquisito. Olha aí, ó. Será que os caras vão falar hoje do Enzo Fernandes na ponta? Ó, rapaziada. Ó, o terceiro gol é muito efeito do Enzo Fernandes na ponta, você vê. O Enzo Fernandes cai por dentro, abre o corredor do Cucurella, passa pro Cucurella, que toca pra dentro, e o Palmer finaliza e faz 3-1. Rapaziada, o jogo começa meio esquisito, o Wolverhampton muito animado, Matheus Mané, Richan, o Armstrong. Sei que começa com muita energia, o Chelsea, sei lá, o Chelsea não esperava um Wolverhampton tão aceso, muito intenso. O Wolverhampton começou, o Chelsea começou meio que tateando o jogo ali, né? Começou meio que tateando o jogo, mas o Chelsea foi voltando e teve o pênalti. Quando o pênalti sai, o jogo ainda tava muito pro Wolverhampton. Aí, uma bola longa, rapaz, outra coisa. Quantas e quantas bolas hoje, longa, o João Pedro segurou e fez o pivô muito bem? Essa bola longa ali é que eu tava falando pra vocês. É uma arma. Esse atacar as costas da zaga. É uma arma que os times têm hoje. Foi muito isso que ele tentou com o Dilep lá contra o Hincapié. Só que não deu certo, cara. Outra coisa. Ele fica se matando aí, mas o Hincapié jogou muito. Entendeu? O Hincapié jogou muito. Tô gravando aqui, ó. Gyökeres acabou de fazer o segundo gol. Que diferença, né? Um centroavante de garantias, né? Que diferença que faz, né? Então, o jogo começa pro Wolverhampton, o Chelsea faz 1-0, aí sim, o Chelsea jogou muito bem com 1-0. O Wolverhampton sente um pouco o gol, aí ó, o momento da partida vai pro Chelsea. Aí o Chelsea começa a botar mais a bola no chão, aí começa, cara. Por exemplo, teve evolução do Chelsea hoje com a bola. Trabalhando, claramente, ó. Por exemplo, uma grande diferença do Rocinho pro Maresca. Jogava muito mais lado a lado com o Caicedo, o Reece James. Dessa vez o Andrei Santos joga bem mais lado a lado com o Caicedo, ó. Ó, bem centralzão o Andrei Santos, ó. E do lado dele o Caicedo, ó. Bem lado a lado, tá vendo? Ó, o mapa de calor como se complementa, ó. Bem lado a lado. Aí ele solta muito o Malo Augusto. Se você vê o Andrei Santos, ele vai dar uma quebradinha pra direita, ó. Ó. Olha como ele dá uma quebradinha pra direita aqui, tá vendo, ó? O Andrei Santos. Aí ele solta muito o Malo Augusto. Ele quer que os laterais... Ele abre o corredor pro Cucurella, mas você vê que ele quer que os laterais subam. E quem faz a cobertura? Os volantes e os zagueiros. Não libera muito o Andrei Santos. O Andrei Santos faz mais essa cobertura pela direita e o Caicedo mais uma cobertura pela esquerda com os dois zagueiros. E, obviamente ele não solta os dois laterais de uma vez. Mas, por exemplo, o ataque tá mais pela direita, você vê que o Malo Augusto tava muito com o Pedro Neto. E lá pela esquerda tinha mais uma carta branca pro Cucurella fazer. Ou por dentro, você vê, olha que o Enzo abria mais, olha que fechava mais e o Cucurella fazia o corredor e atacava, como aconteceu no terceiro gol. O Chelsea bota a bola no chão, começa a trabalhar essa bola, você vê, já teve evolução com a bola, já mais um padrão Rocinho, começa a gerar jogo. Só que o Chelsea aí, rapaziada, presta atenção, ó, não confundam as coisas. O Chelsea começa a jogar melhor depois do 1-0. Aí faltou o quê? Uma criatividade a mais, um passe, aí faltou os pontas, por exemplo. Nesse intervalo, o Pedro Neto não jogou bem, recebeu bolas no X1 contra o Bueno. O Bueno ganhou todas do Pedro Neto. Presta atenção. Do 1-0 até o 2-0 de pênalti, porque o Mosqueira tava embriagado, né? Até o 2-0 o Chelsea era melhor no jogo, só que faltava o Chelsea criar aquela oportunidade, ganhar do homem, os pontas atuarem. Aí uma jogadinha do Palmer ali, faltou aquela pressão no último terço. Mas, novamente, é uma das armas que você tem, ó. Bola longa, o João Pedro ganha nas costas, você vê, o João Pedro ganha na velocidade, ataca as costas da zaga do Wolverhampton. Gente, ó, obviamente, Mosqueira tava embriagado, mas tem um padrão o gol. Ele ataca as costas, o Mosqueira empurra, pênalti claro, Palmer 2-0 de pênalti. Aí, depois do 2-0, aí que o Wolverhampton sente. Aí, bela jogada. Bola longa, bela virada de bola de Malo Augusto pro Enzo. O Enzo toca pro Cucurella, que cruza. Aí o Palmer finaliza muito bem de esquerda, faz 3-0, fechando o hat-trick. Eu acho que foi o último gol dele em campo aberto em muito tempo, né, velho? Quando foi o último gol do Palmer de campo aberto? Ó, pênalti, assistência contra... Em campo aberto, foi em dezembro contra o Everton. Quase 2 meses, né? Quase 2 meses contra o Everton, e depois tinha... Aí teve contra o Brentford, dia 13. Eu acho que é só o terceiro gol dele em campo aberto, né? Deixa eu ver aqui. Ele não tá contando os 4 gols aqui. Acho que não conta ainda
Os de hoje. Acho que não conta o de hoje ainda não. Esses 4 gols aqui. Aí vai ter 4 gols, 2 de pênalti, 2 em campo aberto. Aí 7 gols, 4 de pênalti e 3 em campo aberto. Mas muita lesão. O Palmer, eu ainda acho que ele não tá 100%. O Palmer ainda não tá 100%. Mas o Palmer, ele é o jogador. Agora eu acho o João Pedro, essa movimentação dele de 9/10, 10/9, 9/10, que é o melhor posicionamento dele, se 10/9, são os melhores jogadores ofensivos do Chelsea. Aí hoje a corneta pode rolar pro Pedro Neto, viu? Hoje a corneta tá liberada no Pedro Neto. Ele não ganhou do homem dele. 3-0, aí volta pro segundo tempo, claramente rola. Caraca, mano, que tanto de acréscimo é esse? 7 minutos de acréscimo, pelo amor de Deus. Claramente rola aquele relaxamento, né? Rola aquele relaxamento básico, né? De que o time relaxa, aí sai. Caraca, Chelsea, toma gol do Orokodari, esse bagre horroroso aí. Você vê que é só bola aérea. Aí toma um gol ali que sai de uma bola parada, bolas paradas na Premier League. Aí você vê que o Wolverhampton dá uma animada no momento, o Chelsea se defende muito bem, depois o Chelsea começa a controlar melhor e termina o jogo aí. Quando eu fui começar a gravar, o Chelsea já tava com mais a posse de bola. Não foi um segundo tempo bom, mas fez o resultado no primeiro tempo. 3-0, primeiro tempo, contra esse Wolverhampton cansado. Era óbvio que o Chelsea não iria jogar esse resultado no lixo, né? Melhoras com a posse de bola. Melhoras com a posse de bola. Mas ainda é um time que... Você vê, 2 gols de pênalti. O Palmer foi o cara que foi lá e faz o gol. Falta, gente, o Chelsea falta mais jogadores no último terço. Saiu especulação hoje do Morgan Rogers, né? Lembra do vídeo que eu tinha gravado? Acho que foi ontem. Não, foi antes de ontem. Lembra que o vídeo que eu gravei antes de ontem? Tá, porque é muito fácil ler esse Chelsea, né? É muito fácil ler esse Chelsea. Então, você vê, 3 gols do Palmer. É o melhor jogador ofensivo do Chelsea. O que você precisa fazer? Mais Palmers. Um 9 de garantias. Olha o Gyökeres aí, ó. O homem começou a esquentar, viu? Começou a esquentar. Tamo junto. Rapaziada, coletiva do Rocinho, gostei bastante, ó. Primeiramente, o Reece James tá perto de voltar, foi uma pancada. Ele falando do Enzo Fernandes, ó. O Enzo tá jogando exatamente na mesma posição, no bolso esquerdo, meia pela esquerda, né? Ele tem mais liberdade. Rapaziada, só na recomposição que joga na esquerda. Mas pra você ver, ó. O Enzo vem pra dentro, abre o corredor pro Cucurella. O Rocinho admite que mudou o sistema, né? Aí ele falando que, ó, primeiro tempo foi muito bom, né, ó. Nossa pressão foi boa, padrões com a bola foi muito bom, ó, padrões com a bola. Ele fala que no segundo tempo, ó, os nossos padrões caíram, né? As condições não é legal e tudo mais, chuva. Ele dá uma cornetada no segundo tempo da rapaziada, né? Aí ele fala, nenhum desrespeito ao Wolverhampton, o segundo tempo deles foi bom, mas a gente dificultou pra gente mesmo. O Rocinho falou, entendeu? A gente dificultou pra gente mesmo. Então ele fala que não gostou muito aí do segundo tempo da rapaziada. Ele falou que o Wolverhampton cresceu porque deixamos eles crescer, né? Ele fala do Palmer, né, e tudo mais, a mentalidade, que o Palmer ama jogar futebol e que tem um grande grupo de jogadores. Rapaziada, é um elenco jovem, mas é um elenco com personalidade. Você vê que os jogadores do Chelsea lutam. Esse é um espírito que você vê que o Rocinho não quer perder. Literalmente não quer perder esse espírito. Belezinha? E, rapaziada, na coletiva, ó, ele falando que mudou o sistema, né? Mudou o sistema. No segundo tempo, ele lembrou a rapaziada, ó. Começamos ganhando de 3-0 aqui na Copa da Liga, terminou 4-3, né? Não vamos sofrer tanto, né, rapaziada? Elogiou o Palmer. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 1,20, ó. 1,20. I don't want to make excuses because I want us to be perfect all the time. I wanted the same performance in the second half as the first half. Eu quero que a gente seja perfeito. Eu quero a mesma performance do primeiro tempo no segundo tempo. When you concede a goal, it changes the momentum of the flow of the game. I saw the frustration. Quando você concede o gol, você muda o fluxo do jogo, o momento do jogo. Aí você vê, você toma o 3-1, a equipe cresce, né? A equipe adversária cresce, né? Aí ele elogiou muito o primeiro tempo, sim. Depois do 1-0, o Chelsea jogou muito bem. Jogou muito bem. Faltou as velhas coisas de sempre, né? Ele falou lá do ponta, do Enzo de ponta, mas com posse, vira um meia pela esquerda. Isso aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Eu quero manter clean sheets, ó. 10 minutes against Crystal Palace, or the first half against West Ham. Ó, 10 minutos contra o Palace, primeiro tempo contra o West Ham. Or the first half against Napoli, or in moments, because we still play some good stuff in the second half today. I want us to have a perfect 90 minutes. That's my job. And I don't want us to... Você vê, ele quer 90 minutos perfeitos, né? Ele quer consistência. Rapaziada, ele não quer 90 minutos perfeitos, até porque 90 minutos perfeitos são impossíveis. Ele quer consistência durante os jogos. Aqui era um pecado também da época do Maresca. O time oscilava muito dentro dos jogos. Coisa de time jovem.